Transição planetária. Médium Divaldo Pereira Franco. Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Substituí-los são espíritos melhores, que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual e de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma, no mundo, pelos caracteres que lhes são peculiares. A Gênese, de Allan Kardec. A Geração Nova, capítulo 18, itens 27 e 28. 13. Edição da FEB. Transição planetária. Vive-se, na Terra, o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações, para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Anunciada essa transformação que se encontra íncita no processo da evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 do seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia, a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição que será alcançada mediante a superação das experiências primevas, que o assinalam profundamente, atando, não raro, a sua natureza animal em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade. Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe processo de eliminação das imperfeições morais, que se transformam em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe está destinada. Errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo, para logo levantar-se, esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção da sua felicidade plena. Herdeiro dos conflitos em que estorcegava nas fases iniciais, deve enfrentar os condicionamentos enfermiços, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhe constituam diretrizes de segurança para o avanço. Em face das situações críticas pelo carreiro carnal, gerando complicações afetivas, porque distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, à sua reprodução, à violência para a defesa sistemática da existência corporal, agride, quando deveria dialogar, acusa, no momento em que lhe seria lícito silenciar a ofensa ou a agressão, dando lugar aos embates infelizes geradores do ressentimento, do ódio, do desejo de desforço, esses filhos inconsequentes do ego dominador. O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda, antideotropismo que o fascina e termina por arrebatá-lo. Colocado, pela força do determinismo, na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Nesse comenos, dá-se conta dos males praticados, dos prejuízos causados a outros, nascendo-lhe o anelo de recuperar-se, auxiliando aqueles que foram prejudicados pela sua inépcia ou primitivismo em relação aos deveres que fazem parte dos soberanos códigos de ética da vida.
atrasando-se ou avançando pelas sendas libertadoras, desenvolve os tesouros adormecidos na mente e no sentimento, que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando consciente das próprias responsabilidades. Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, às lutas sangrentas terríveis. Predominam, desse modo, as condutas arbitrárias e perversas, na sociedade odierna, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Observam-se a miúde os pródromos dos sentimentos bons, quando alguém é vítima de uma circunstância aziaga, movimentando grupos de socorro, ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando, fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretendem combater. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Fenômenos sísmicos aterradores sacudem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações, em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas, a serviço da guerra, ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade, que a grande transição que ora tem lugar no planeta irá modificar. As criaturas do que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis demando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem, mais tarde, ao seio generoso da Mãe Terra que hoje não quiseram respeitar. O egrégio codificador do Espiritismo, assessorado pelas vozes do céu, deteve-se, mais de uma vez, na análise dos trágicos acontecimentos que sacudiriam a Terra e os seus habitantes, a fim de despertar os últimos para as responsabilidades para consigo mesmos em relação à primeira. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, o insigne mestre de Lyon estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua, a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito, que é imortal. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. As dores que defluem desses fenômenos denominados como flagelos destruidores, objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Eis, portanto,
o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Reconhecemos que essa nossa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do Espiritismo, e mesmo reações mais severas em outros. Nada obstante, permitimos-nos a licença de apresentar o nosso pensamento após a convivência com nobres mentores que trabalham no elevado programa da grande transição. Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao planeta sofrido, a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se, atendendo aqueles que se encontram excruciados pela desencarnação violenta, inesperada, ou padecendo jugo de obsessões cruéis, ou fixados em revolta injustificável, considerando-se adversários da luz, membros da sanha do mal, a fim de melhorar a psicosfera vigente, desse modo, facilitando o trabalho dos mensageiros de Jesus. Na presente obra, apresentamos 3 fases distintas, mas que se interpenetram, em torno do trabalho a que fomos convocados, mercê da compaixão do amor, de modo a acompanharmos as ações de enobrecimento de dignos e valorosos benfeitores, vinculados ao programa em desenvolvimento a respeito da transição planetária que se vem operando desde há algum tempo. Não temos outro objetivo, senão estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério, a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas se lhes apresentem. Procuramos sintetizar as operações de socorro aos desencarnados vitimados pelo tsunami ocorrido no Oceano Índico, devastador e de consequências graves, que permanece ainda gerando sofrimento e desconforto, especialmente porque sucedido de outros tantos que prosseguem ocorrendo com frequência assustadora. Logo após, referimos-nos ao contributo especial dos espíritos dedicados às tarefas de reencarnação dos novos obreiros, terrestres ou voluntários de outra dimensão cósmica, passando à análise dos tormentos que invadem a Terra, assim como da interferência dos espíritos infelizes, que se comprazem em manter o terrível estado atual de aturdimento. Nada obstante, em todos os momentos, procuramos demonstrar a providencial misericórdia de Jesus, sempre atento com seus mensageiros a todas as ocorrências planetárias, minimizando as aflições humanas e abrindo espaço ao dia radioso de amanhã, que se aproxima, rico de bênçãos e de plenitude. Agradecendo ao Senhor de nossas vidas e aos espíritos superiores investidos da sublime tarefa da grande transição planetária, por haver nos concedido a honra do trabalho ao seu lado, sou o servidor devotado de sempre. Salvador, 09 de abril de 2010. Manuel Filomeno de Miranda. 1. Novos rumos. Diminuída a azafama com a chegada do crepúsculo, sucedido pela noite suavemente clareada pelos pingentes estelares, uma psicosfera de paz tomou conta da área em que nos encontrávamos, Oscar e nós outro. Certamente, as atividades prosseguiam no ritmo abençoado das múltiplas realizações de amor e de socorro, de estudos e de desenvolvimento moral, em nossa comunidade. Grupos de espíritos operosos partiam em direção ao planeta terrestre, comprometidos com tarefas especiais,
enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. Os departamentos de educação e de saúde integral permaneciam ativos, enquanto a movimentação na colônia Redenção diminuía, proporcionando aos que aqui se encontravam domiciliados, o recolhimento aos lares ou aos educandários especializados, mantendo o clima de harmonia em toda parte. Suave brisa perpassava pela natureza em festa, perfumada pelas flores exuberantes do jardim onde nos encontrávamos observando a mãe terra ornando-se das claridades artificiais, que pareciam, à distância, diamantes coruscantes cravados no acolchoado de veludo azul marinho que a envolvia. Havíamos silenciado por um pouco, depois das considerações que entretecêramos sobre os últimos acontecimentos que sacudiram a sociedade terrena, após o tsunami que resultara do choque de placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. O obituário estarrecedor chegara-nos ao conhecimento, enquanto estávamos reunidos em oração pelas vítimas inermes da dolorosa tragédia sísmica. A administração da nossa comunidade destacara 2 centenas de especialistas em libertação dos despojos carnais, a fim de cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e das suas consequências. Dialogáramos a respeito dos sobreviventes, assinalados pelas dores superlativas advindas, pelas epidemias que já se instalavam na região onde os cadáveres se decompunham, pela miséria defluente das perdas materiais e pela saudade inominável dos seres queridos que foram arrebatados pela morte. A fase mais angustiante se apresentava naqueles dias, quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes, desanimados e aturdidos. Tivéramos ocasião de acompanhar em projeções muito fiéis em nosso auditório as cenas terrificantes, comovendo-nos todos às lágrimas. Também nos sensibilizaram a movimentação e o interesse dos países civilizados providenciando ajuda imediata ao povo desnorteado, todos contribuindo com valiosa colaboração capaz de amenizar os flagelos que vergastavam as vítimas, hebetadas umas pelos cheques violentos e outras quase alucinadas pelo desespero e pela desesperança. Sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes e vampirizadoras, interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Simultaneamente, tomávamos conhecimento das providências que haviam sido estabelecidas para diminuir os transtornos comportamentais que se iam alastrando naqueles que ficaram na roupagem carnal. À distância, o globo terrestre movia-se quase imperceptivelmente no oceano infinito da musicalidade cósmica. Emoções variadas tomaram-nos a ambos, permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e de ternura pela querida Gaia, bela, mágica e sofrida, no seu périplo de alguns bilhões de anos, a fim de poder tornar-se o lar feliz de outros tantos bilhões de habitantes que dependiam dos seus recursos para elevação moral e espiritual. Quanto lhe devíamos, refletimos. Quantas novas experiências nos seriam necessárias no futuro para torná-lo um planeta de regeneração. Ao mesmo tempo, considerava em silêncio, quantas dores alanceariam os humanos sentimentos, de modo que neles ocorresse a mudança de conduta mental, moral e emocional, tornando as criaturas dignas da libertação das heranças enfermiças do passado, inaugurando no íntimo reino dos céus. Nesse ínterim, suave musicalidade chegou-nos aos ouvidos, oriunda do santuário próximo onde se ensaiavam as partituras da missa em si menor, de Johann Sebastian Bach, originalmente composta para orquestra, mas ali apresentada em órgão magistralmente dedilhado com o coral infantil de nossa comunidade. Experimentamos a sensação de que, naquele momento, os céus comunicavam-se com a nossa colônia. Realmente, essa ocorrência tinha lugar, porque o edifício reservado às celebrações do amor e da fé religiosa encontrava-se iluminado com tonalidades prateadas e azuis suaves.
Particularmente chamou minha atenção o movimento das ondas sonoras, que obedeciam ao ritmo suave e doce do órgão e das vozes infantis. Quase extasiado, ia falar ao amigo Oscar, quando lhe percebi chorando discretamente. Na perfeita identificação mental que se nos fez espontânea, pude perceber-lhe o pensamento em retrospecto, apresentando-o quando criança habitando os Alpes austríacos, numa capela aldeã de madeira, ouvindo a mesma composição em velho órgão. As memórias cresciam-lhe, modificando o cenário e pude vê-lo correndo pelos prados verdes numa área assinalada por casario de madeira pintada entre montanhas cobertas pelo gelo eterno e o solo salpicado por miúdas flores, mesclando papoulas e rosas trepadeiras coloridas sobre a grama verdejante. O caleidoscópio evocativo do caro amigo projetou-se-me na tela mental, levando-me à evocação da própria infância, sendo dominado, agora, pelas paisagens da terra brasileira e baiana em soul e alegria, onde o Senhor da vida me honrou com a recente reencarnação. Toda a magia mística desse amável povo, a sua simplicidade e sofrimento resignado, especialmente dos indígenas e afrodescendentes, suas esperanças e aspirações povoaram meu espírito, embalado pela melodia sublime. Não saberia dizer o tempo que transcorreu, à medida que a noite avançava. Tornando a realidade, meu amigo e nós outros parecíamos haver despertado de um sonho feliz, e quase sem nos darmos conta, estávamos com as mãos unidas, sorrindo e agradecendo a Deus. Oscar demonstrou haver tornado conhecimento da minha percepção psíquica das suas lembranças, e, sem delongas, explicou-me. Realmente nasci em uma linda região do Tirol, num vale verde entre as montanhas dos Alpes austríacos. Descendente de judeus, porque não houvesse sinagoga em nossa região, pude participar dos estudos do catecismo católico e frequentar a pequena e bela igreja da aldeia. Meus pais, verdadeiros anjos do Senhor, não criaram qualquer impedimento a que mantivéssemos a fé dos nossos ancestrais e comungássemos com as demais crianças das lições incomparáveis de Jesus. Minha mãe era professora e meu pai, médico, dedicados totalmente ao bem da comunidade humilde. Quando a Áustria foi invadida, em inesquecível noite de horror, nosso lar foi devassado por soldados das tropas de elite, SS, e fomos arrastados e atirados em um camburão que nos levou a Viena, dali seguindo em um trem superlotado ao campo de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio em Auschwitz, atendendo ao programa da solução final que Hitler impôs e foi executado por Himmler e seus exéculas. Desnecessário dizer que, chegando ao campo, e após sermos separados, homens, mulheres, idosos, enfermos e crianças, meus pais foram levados à câmara de gás e, posteriormente, jogados nos fornos crematórios. Fez uma pausa natural, permitindo-me sugerir-lhe que não se recordasse da ocorrência perversa. Com voz pausada e triste, ele afirmou-me que o fazia como catarse libertadora das fixações profundas. Logo prosseguiu, em razão de encontrar-me com mais de 16 anos fui poupado para os trabalhos forçados ao lado de outros mortos-vivos que se movimentavam automaticamente, tentando manter-se. Por 2 anos de horrores, fui transferido para outro campo não menos cruel, Sobibor, na chamada Operação Enhad. Quando então, felizmente, terminou a guerra e fomos libertados. Conduzidos a um campo de refugiados na Áustria, embora quase destruição de Viena, Deus havia me permitido a honra de sobreviver ao Holocausto, e recomeçar a experiência humana valiosa, de que então me dei conta. Muito marcado pelas dores físicas e morais, vivenciando noites de pesadelos que pareciam nunca terminar, optei pelo celibato, a fim de não perturbar a alma querida que comigo se consorciasse. Em homenagem aos meus genitores e às vítimas do extermínio, passei a frequentar a sinagoga, sem perder a emoção do amor a Jesus, o que parece paradoxal. Dei prosseguimento aos meus estudos,
doutorando-me em medicina pela Universidade de Viena, e dedicando-me, dentro da minha formação moral, à prática missionária dessa doutrina responsável pelo combate às doenças, aos sofrimentos. Aos 50 anos de idade, retornei ao grande lar, vivendo numa comunidade espiritual judaica onde eu reside com os meus pais, havendo sido convocado para a atividade que deveremos atender na condição de irmãos em humanidade. Sorriu com um delicado véu de tristeza na face, e distendeu-me a mão, pronunciando com emoção a palavra hebraica Shalom, paz. De imediato, agora sorrindo, exclamou: novos rumos, rumos novos. Redargui, eufórico. Deveríamos retornar à Terra-mãe amada em atividades especiais, conforme programação elaborada pelos benfeitores da nossa comunidade. Sensibilizados e agradecidos ao Senhor pelas reflexões e emoções experimentadas, despedimos-nos, rumando na direção dos nossos aposentos. Novos rumos, segui ao lar reflexionando em torno da gravidade a respeito das ações a desenvolver, logo concluindo que o Senhor nos daria seu apoio e sua inspiração para as atividades que seriam realizadas em seu nome. 2. O visitante especial. Havíamos sido informados anteriormente que nossa comunidade receberia a visita de nobre entidade residente em outra dimensão, que viria trazer-nos notícias preciosas a respeito do futuro programa de atividades que seriam realizadas proximamente na Terra, no qual nos encontrávamos inscritos Oscar e nós. O dia transcorrera, portanto, assinalado por doces expectativas. À noite, no horário convencionado, enquanto os céus bordavam-se com os diamantes estrelares, dirigimos-nos, o amigo e nós, ao recinto dedicado às conferências especiais. Tratava-se de um edifício semicircular, cercado por jardins bem cuidados, nos quais se destacavam árvores frondosas e fontes luminosas, cujas águas balavam no ar ao som de deliciosas melodias, em área ampla, no coração da colônia. A sala reservada para eventos dessa magnitude comportava 2.000 pessoas especialmente convidadas. Outras salas de menor porte havia, preparadas, porém, para encontros menores e especializados, devidamente equipadas de recursos tecnológicos que permitissem melhor apreensão dos conteúdos apresentados. A cúpula superior era composta por substância transparente que permitia ver-se o zimbório de veludo escuro da noite com os seus pingentes de prata fulgurante. De todo lugar, no auditório elegante, tinha-se a perfeita visão convidativa à reflexão, à viagem interior. Pairava no ambiente a psicosfera resultante das atividades que ali se realizavam com regular frequência. A pouco e pouco, discretamente ou em conversação gentil e tonalidade meiga, foram-se repletando as poltronas confortáveis, com os que chegavam, enquanto se aguardava o acontecimento. Antes das 20 horas, conforme os relógios terrestres, a sala se encontrava repleta. O nosso governador-geral fizera-se presente acompanhado por outros membros responsáveis pela nossa comunidade, demonstrando o alto significado daquela ocorrência. Recebêramos vagas informações a respeito do nobre Órion, que viria da constelação do Touro, particularmente de uma das Pleiades, a fim de apresentar-nos considerações relevantes a respeito do momentoso projeto sobre reencarnações em massa, conforme vinha acontecendo no amado planeta, desde a segunda metade do século passado, e ora se intensificariam. A mesa em destaque à frente do auditório repousava sobre um estrado que a colocava em posição que permitia perfeita visão por todos os presentes. Antes de serem convidados os membros que a constituiriam, o grupo coral infantil apresentou-se cantando o Miserere, que se refere ao Salmo 51, também chamado da Penitência, composto por Gregório Allegri numa adaptação de Mozart, no século XVIII, que muito jovem ainda, ao ouvi-lo por primeira vez, memorizou e o adaptou com ligeiras alterações. A bela música se inicia com uma súplica: Senhor, tende misericórdia de mim, e prossegue:
comovedora, caracterizada pelo arrependimento dos erros praticados e rica de certezas do divino amor. As emoções tomaram-nos a todos, enquanto as vozes angélicas rogavam compaixão para as nossas imperfeições e nos as acompanhávamos em estado oracional. Quando se deu o silêncio profundo, o mestre de cerimônias convocou o administrador e mais alguns dirigentes valorosos para que completassem a mesa diretora. O seguir, solicitou ao espírito Ivon Costa, abnegado divulgador do espiritismo durante a primeira metade do século passado, no Brasil, que proferisse a prece inicial. Observei que, num dos lados da mesa, à distância regular, duas entidades femininas com longas vestes vaporosas e alvinitentes sentaram-se ao lado de um tubo formado por tênue claridade que descia do teto. O amigo citado, visivelmente inspirado, com uma voz melodiosa como uma flauta habilmente tocada, pôs em prece que acompanhamos em silêncio. Jesus, benfeitor nosso. Enquanto o planeta amado estertora no seu processo de aprimoramento evolutivo, padecendo rudes provas e expiações, arrebatando seus habitantes em direção a sofrimentos inenarráveis, aqueles que aqui estamos reunidos e te amamos, suplicamos misericórdia, em face da inferioridade moral que predomina em a nossa natureza espiritual. Desde há milênios que a todos nos convocas para a construção do reino espiritual das mentes e nos corações, sem que hajamos atendido corretamente ao teu chamado. Nas culturas e civilizações antigas, desde o período dos Sumérios, alguns de nós demos conta do alto significado da existência terrestre, deixando-nos, porém, anestesiar pelos vapores da matéria enganosa. Mais tarde, na Pérsia e em Nínive, tomamos conhecimento da verdade e dos seus mistérios, para logo os abandonarmos, seguindo as tubas guerreiras de Dario ou de Salmanazar, conquistando terras e disseminando a morte. A nossa foi, então, a sementeira de sangue, de orfandade, de viuvez, de ódio, e a colheita foram as dores acerbas sem nome na Babilônia e no Egito, que nos fascinaram com os seus templos faustosos, arrastando-nos depois para as derrotas sangrentas com as Tiágias e o assassinato de Akhenaton. Transitamos pelos montes do Tibete e as planuras da Índia, repetindo as lições do Mahabharata que nos emocionavam, sem que conseguíssemos alterar a belicosidade infeliz que nos assinalava. A China veneranda Confúcio e os seus filósofos ensinou-nos sabedoria. Entretanto não nos arrefeceu a sede alucinada de poder sobre a Manchúria e os povos vizinhos, que também a destroçaram várias vezes com os seus carros de destruição. Atravessamos o deserto com Moisés, como faríamos depois com esta, fornobreza de Ciro para reconstruir o templo e reerguer Jerusalém, e atacamos os filisteus e outros povos, semeando o terror, malsinando, destruindo. Atenas encantou-nos, desde os dias de Anaxágoras, depois, com as lições de Sócrates, não impedindo, porém, que nos entregássemos, em Esparta, a hediondez e as lutas incessantes. Acompanhamos Ciprião, o africano, como fizéramos com Alexandre Magno, o macedônio, e Aníbal, o cartaginês, embora conhecedores da filosofia em torno da imortalidade e da interferência dos deuses em nossas vidas. E contigo, após ouvir-te as lições de incomparável beleza, abandonamos a fidelidade e convertemos a tua doutrina em poder de mentira, luxúria, hipocrisia e desventura. Assim, atravessamos a noite medieval, advertidos por mártires e santos, apegados à infâmia e ao horror. Morremos e renascemos, vezes sem conto, despertando realmente para a vida em abundância quando as claridades do Espiritismo nos arrancaram da densa treva interior, da ignorância e do abismo da loucura egotista. Houve uma pausa comovida. Todos respirávamos ao ritmo da narração evocativa, profunda e grave. Logo depois, prosseguiu com o mesmo timbre de voz e a mesma emoção. Mais de uma vez, a tua misericórdia sacudiu a barca planetária, qual ocorreu,
há pouco, através do tsunami, demonstrando a fraqueza dos engenhos humanos e suas parcas possibilidades de conhecer os desígnios de Deus, aginde a todos despertar-nos em definitivo. Novamente solicitaste o apoio de outros espíritos para a grande transição que logo mais terá lugar no mundo físico. Permite-nos, agora, que o embaixador de outra esfera, que estamos aguardando, possa trazer-nos a tua bênção em nome do amor universal, a fim de que, realmente conscientes, consigamos servir-te com discernimento e abnegação. Aqui estamos, genuflexos e expectantes, a teu serviço, de coração e mente abertos à verdade. Misericórdia, Senhor. Quando silenciou, completara-se a materialização do visitante especial no tubo de luz, graças à contribuição das médiuns que lhe ofereceram a substância própria para o acontecimento. Era de estatura um pouco mais alta do que o terrícola padrão. Os olhos pareciam duas estrelas fulgurantes no céu da face gentil. Os movimentos corporais faziam-se harmônicos, quando saiu do lugar onde se condensara, seguindo o mestre de cerimônias, que o conduziu a um assento especial e com destaque sobre a plataforma. Um perfume suave e doce tomou conta do imenso auditório e todos nos concentramos, fixando o venerável convidado. Novamente o coral infantil enterneceu-nos com o seu sublime canto. 3. A mensagem revelação. Ainda não saíramos do quase êxtase, quando o nosso dirigente acercou-se do visitante ilustre e saudou-o com deferência e carinho. Ato contínuo, levou-o à tribuna e concedeu-lhe a palavra. O nobre espírito agradeceu com um sorriso jovial e iniciou a sua exposição. Veneráveis administradores, almas irmãs nossas de todas as dimensões. Saudamos-vos a todos em nome do Senhor do Universo. Representando a formosa esfera de amor que se encontra instalada numa das Pleiades, envolta em vibrações especiais constituídas de fótons que formam uma luminosidade em tons azuis. Aqui estamos, atendendo a invitação do sublime governador do planeta terrestre. Embora sem condições de falar em nome dos nossos guias espirituais, trago o compromisso de contribuir convosco no programa de elevação da humanidade através da reencarnação de servidores do bem, adrede preparados para o mistério sublime. Esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Da constelação do cocheiro vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual, inclusive outras inteligências, todavia, não moralizadas, que após concluídos alguns estágios evolutivos retornaram, felizes, aos lares queridos. Em outras oportunidades, luminares da verdade submergiram nas sombras do mundo terrestre, a fim de apresentarem as suas conquistas e realizações edificantes, auxiliando seus habitantes a crescer em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética e moral. Nada obstante, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área da inteligência e não do sentimento, assim explicando o atual estágio de evolução em que se encontram, rico de conhecimentos e pobre de edificações espirituais. Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral, com profundas alterações na sua massa imensa, ou sofre o impacto de meteoros que lhe alteram a estrutura, tornando-o mais belo e harmônico, embora as destruições que, na ocasião, ocorrem, tendo sempre em vista o progresso, assim obedecendo à planificação superior com o objetivo de alcançar o seu alto nível de mundo de regeneração. Concomitantemente, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre que avança moralmente nas paisagens dos orbes felizes, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado, que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos,
de maneira que não impedissem o desenvolvimento do planeta, renasce com formosas constituições orgânicas, fruto da seleção genética natural, entretanto, assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram. Apresentam-se exóticos uns, agressivos outros, buscando as origens primitivas em reação inconsciente contra a sociedade progressista, tendo, porém, a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem da inevitável marcha ascensional. Expressivo números, porém, permanecem em situações de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Fruem da excelente ocasião que, mal baratada, os recamberamundos primitivos, nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes que serão defrontadas. Repete-se, de certo modo, o exílio bíblico de Lúcifer e dos seus comparsas, no rumo de instâncias compatíveis com o seu nível emocional grosseiro, onde a saudade e a melancolia se lhes instalarão, estimulando-os à conquista do patrimônio de amor desperdiçado na rudeza, e então lutarão com afã para a conquista do bem. Eles, em diversos períodos da cultura terrestre, desfrutando de chances luminosas, mas raramente aproveitadas, cuja densidade vibratória já não lhes permite, por enquanto, o renascimento em um novo mundo em construção. O emissário silenciou suavemente e repassou os olhos luminosos pelo imenso auditório mergulhado em quietude e reflexão, absorvendo-lhe cada palavra, logo prosseguindo. As moradas do Pai são em número infinito, mantendo, como é compreensível, intercâmbio de membros, de modo a ser preservada a fraternidade sublime, porquanto, aqueles mais bem aquinhoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos de momento. A sublime lei de permutas funciona em intercâmbio de elevado conteúdo espiritual. Da mesma forma que, da nossa esfera, descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão. Outros missionários da educação e da solidariedade, que muito se empenharam em promovê-las, em existências pregressas, estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo, e sucederão com maior celeridade. Nesse sentido, o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes que participarão do ágape iluminativo, conforme o egrégio codificador do Espiritismo referiu-se em sua obra magistral A Gênese, constituída por todos aqueles que se afeiçoem à verdade e se esforcem por edificar-se, laborando em favor do próximo e da sociedade como um todo. Desse modo, qual ocorre em outros urbes, chega o momento em que a Mãe Terra também ascenderá na escala dos mundos, conduzindo os seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo, porquanto o inefável amor de Deus a ninguém deixa de amparar, ensejando-lhes oportunidade de refazimento e de evolução. Nesse inevitável esforço, estaremos todos empenhados, experienciando a vivência do amor em todas as suas expressões, formando um contingente harmonioso e encantador. Ninguém que se possa eximir desse dever que nos pertence a todos, individual e coletivamente, porquanto o reino aos seus está dentro de nós e é necessário ampliar as fronteiras para o exterior, dando lugar ao paraíso anelado que, no entanto, jamais será dentro dos limites territoriais da organização física. A realidade que somos, espíritos imortais em essência, tem sua origem e permanência fora das limitações materiais de qualquer mundo físico, que poderia não existir, sem qualquer prejuízo para o processo de evolução. Nada obstante, quando o Criador estabeleceu a necessidade do desenvolvimento nas organizações fisiológicas, à semelhança da semente que necessita dos fatores mesológicos para libertar a vida que nela jaz,
Razões ponderosas existem para que assim aconteça, facultando-nos percorrer os degraus que nos levam ao infinito. Novamente fez uma pausa em a narrativa, ensejando-nos reflexionar e introjetar as informações, de certo modo, algumas conhecidas e outras em primeiro plano, enquanto vibravam peculiares ondas de paz e de alegria. Olhando, em volta, notamos os semblantes docemente envoltos em discreta claridade decorrente da alegria que exteriorizavam, da esperança de também poderem contribuir em favor da era nova. Continuando com a mesma tonalidade musical, esclareceu, qual seria, então, a razão por que deveriam vir espíritos de outro orbe, para o processo de moralização do planeta. Primeiro, porque, não tendo vínculos anteriores como defluentes de existências perturbadoras, não enfrentariam impedimentos interiores para os processos de doação, para os reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal, que têm interesse em manter o atraso moral das comunidades, a fim de explorá-las psiquicamente em perversos fenômenos de vampirização, de obsessão individual e coletiva. Estrangeiros em terras preparadas para a construção do progresso, fazem-na por amor, convocados para oferecer os seus valores adquiridos em outros planos, facilitado o acesso ao desenvolvimento daqueles que são os nacionais anelantes pela felicidade. Segundo, porque mais adiantados moralmente uns, podem contribuir com exemplos edificantes capazes de silenciar as forças da perversidade e obstaculá-las com os recursos inexcedíveis do sacrifício pessoal, desde que, as suas não são as aspirações imediatas e interesseiras do mundo das formas. Enquanto outros estarão vivenciando uma forma de exílio temporário, por serem desenvolvidos intelectualmente, mas ainda necessitados da vivência do amor, e em contato direto com os menos evoluídos, sentirão a necessidade do afeto e do carinho, aprendendo, por sua vez, o milagroso fenômeno da solidariedade. Tudo se resume, portanto, no dar, que é receber e no receber, que convida ao doar. A fim de que o programa seja executado, neste mesmo momento, em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, irmãos nossos, procedentes de nossa esfera, estão apresentando o programa a que nos referimos, de forma que, unidos, formemos uma só caravana de laboriosos servidores, atendendo às determinações do governador terrestre, o mestre por excelência. De todas essas comunidades seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Expositores dedicados e médiuns sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos e seminários preparatórios, para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. As grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação do orbe terrestre, em face dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. A semelhança das ondas oceânicas ao abraçarem as praias voluptuosamente, sorvendo as rendas de espumas alvas, os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse mesmo daqueles que, momentaneamente, encontram-se adormecidos. Antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz,
pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Frutos das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora, lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Como em toda batalha, momentos difíceis surgirão exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los, e padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. Todo pioneirismo testa as resistências morais daquele que se atreve a ser diferente para melhor quando a vulgaridade predomina, razão pela qual são especiais todos esses que se dedicam às experiências iluminativas e libertadoras. Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver, mesmo quando, aparentemente, haja uma conspiração contra os seus superiores propósitos. O modelo a seguir permanece Jesus, e a nova onda de amor trará de retorno o apostolado, os dias inesquecíveis das perseguições e do martirológio que, na atualidade, terá características diversas, já que não se podem matar impunemente os corpos como no passado. Isso não implica que não se assaquem acusações vergonhosas e se promovam campanhas desmoralizadoras contra eles, a fim de dificultar-lhes o empreendimento superior. Assim mesmo, deverão avançar, joviais e estoicos, cantando os hinos da liberdade e da fé raciocinada que dignificam o ser humano e o promovem no cenário interior. Trata-se, portanto, de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliá-lo a alcançar o patamar que lhe está reservado. Quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao insulamento, à morte. Assim sendo, sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças, sigamos todos empenhados na lídima fraternidade, oferecendo-nos em holocausto de amor à verdade, certos do êxito que nos está destinado. Louvando, portanto, aquele que nos convidou, misericórdia solicitamos. Quando terminou a eloquente explanação apresentava lágrimas nos olhos que não se atreviam a romper-lhes as comportas. O governador-geral de nossa comunidade acercou-se-lhe e o abraçou carinhosamente, qual desejávamos todos fazer. Novamente, o coral infantil entoa romântica balada, totalmente desconhecida por mim, enquanto pétalas de rosas caíam delicadas sobre todos nós, desfazendo-se no contato conosco, exalando perfume especial. Ato contínuo, conduzido pelo nosso administrador, o emissário retornou ao tubo de luz e diluiu-se delicadamente. Havia cumprido com o dever que lhe trouxera a nossa colônia. O mestre de cerimônias acercou-se da tribuna e encerrou a solenidade. Levantamo-nos vagarosamente em silêncio, formando pequenos grupos interessados em comentar a exposição, enquanto outros nos dirigimos ao estrado para manter conversação com os nobres membros de nossa comunidade, e nos colocarmos à sua disposição. Identificados pelo amigo Ivon Costa, ele acercou-se do nosso governador, ensejando-nos longa e edificante conversação. Os comentários prosseguiram por alguns minutos, quando, então, à semelhança de outros assistentes, demandamos nossos aposentos, Oscar, Ivon e nós outro. 4. Roteiros terrestres. Para mim, pessoalmente, aquela era uma noite muito especial. Reflexionando em torno da mensagem ouvida a respeito do futuro da humanidade, não pude sopitar uma inefável alegria de viver os momentos tão significativos em torno da construção da nova era. Desde as remotas páginas do Evangelho de Jesus, assim como das narrações do Apocalipse, e mesmo antes, existem revelações em torno de um mundo feliz na Terra,
após as terríveis flagelações que alcançariam as criaturas e as dilacerações que sofreria o planeta. Os sucessivos acontecimentos que estarreceram a sociedade, convidando-a à análise em torno das convulsões que sacudem o mundo físico periodicamente, enquanto os atos hediondos de terrorismo e de atrocidade repetiam-se de maneira parvalhante, eram sinais inequívocos da grande mudança que já estaria tendo lugar no orbe terrestre. Passados, porém, os primeiros momentos explorados pela mídia insaciável de tragédias, outros fatos se tornavam relevantes, substituindo aqueles que deveriam merecer mais estudos e aprofundamento mental, de maneira a encontrar-se soluções para os terríveis efeitos da poluição da atmosfera, do envenenamento das fontes de vida no planeta. É verdade que alguns movimentos bradavam em convites à responsabilidade das nações e dos governos perversos, responsáveis pela emissão dos gases venenosos, para logo tomarem vultos planos de divertimentos globais e de novas conquistas para o gozo e a alucinação. Ainda o pranto das vítimas não se cara nos olhos e os efeitos trágicos dos acontecimentos nem sequer diminuíram, e as contribuições da solidariedade eram desviadas para fins ignóbeis, enquanto os sofredores observavam a indiferença com que eram tratados, relegados à própria sorte, após a tragédia que sofreram. As praias de diversos países do Oceano Índico estavam juncadas de cadáveres, dezenas de milhares jaziam sob os escombros das frágeis construções destruídas e insensatez turística já planejava novos pacotes para outros paraísos e lugares de lazer e perversão que não foram danificados. Felizmente, mulheres e homens nobres, organizações e entidades humanitárias sensibilizaram-se com a dor do seu próximo e acorreram com generosidade, oferecendo alguns recursos que podiam diminuir o desespero das vítimas, dos sobreviventes que tinham necessidade de reconstruir os lares e continuar as experiências humanas. O espetáculo espiritual nas regiões atingidas, no entanto, era muito grave. De igual maneira, em razão da decomposição dos cadáveres humanos e de animais outros e da ausência de água potável, era grande a ameaça do surgimento de epidemias, e os espíritos, abruptamente arrancados do domicílio orgânico, vagavam, perdidos e desesperados, pelas áreas onde sucumbiram, transformadas em depósitos de lixo e de destroços, numa noite sem término, pesada e ameaçadora. Os gritos de desespero, os apelos de socorro e os fenômenos de imantação com outros desencarnados infelizes, constituíam a geografia extrafísica dos dolorosos acontecimentos. Acompanhávamos os tristes acontecimentos deste nossa comunidade, através de recursos especiais que nos projetavam as imagens terríveis, recolhendo-nos às reflexões do que seria possível contribuir para atenuar tanto desespero e cooperar pelo restabelecimento da ordem. O banditismo aproveitava-se da situação deplorável para estrangular as suas vítimas. Exploradores hábeis negociavam sobre os despejos dos perdidos e alienados. Conspirações hediondas forjavam hábeis manobras para a usurpação do máximo daqueles que nada quase possuíam. Era esse, de alguma forma, o espetáculo horrendo pós-tragédia do tsunami. No dia seguinte, deveríamos reunir-nos com os organizadores da jornada região conflagrada, de modo a tomarmos conhecimento dos serviços de emergência a serem realizados. Amanhecera de forma esplêndida, com o céu azul turquesa nimbado de suave claridade que iluminava toda a nossa comunidade. Embora nos encontremos sob a mesma ação das leis que vigem na manutenção do orbe terrestre, a luz do sol que nos alcança, porque não encontra obstáculos materiais para produzir o aquecimento contínuo, tem sempre a mesma temperatura, também resultado de camadas especiais de energia emanada dos fótons que envolvem o nosso campo vibratório. Dessa forma, não ocorrem alterações como aquelas sofridas no planeta e decorrentes da sua posição em relação ao astro-rei. Deveríamos encontrar-nos às 10 horas, à sombra de venerando cedro no jardim que circunda o templo ecumênico,
onde todos os religiosos das mais diferentes convicções podem reunir-se para vivenciar as suas doutrinas. O órgão derramava musicalidade especial, e quando nos aproximamos, Oscar e nós, os demais membros se nos acercaram jovialmente.